Bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse encontro, né? O segundo encontro do projeto Gota d'Água, do consórcio PCJ. É um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Nós já estamos aqui com mais de 85 pessoas, né? Ainda tem gente entrando, mas a gente vai começar para não atrasar o nosso encontro, né? Então, eu agradeço a presença de vocês. Vou apresentar os estagiários aqui do consórcio PCJ, que nos ajudam na realização do projeto Gota d'Água. A gente tem a Vitória. Vitória, dá um oizinho aí para você aparecer na tela para a gente. Bom dia, pessoal. Obrigada, Vitória. Desculpa, eu não fechei meu microfone, agora eu vou fechar adequadamente para apresentar o Lucas, para quem não conhece ainda. Oi, Lucas. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com eles, tá? Pelo e-mail ambiental@agua.org.br e pelo nosso WhatsApp, que a gente vai colocar aqui no chat para vocês, tá bom? A lista de presença já está disponível, ela está fixada no chat. Vocês podem entrar e preencher o formulário, tá? Para a gente confirmar a presença de vocês. Vocês fizeram a inscrição, né, em um formulário, agora esse é para confirmar a presença aqui no nosso encontro. E esse encontro super especial, né, o nosso projeto Gota d'Água desse ano tem o tema Água, guardiã da biodiversidade, e o nosso encontro hoje é sobre quem guarda quem. Se é a água, né, que guarda a biodiversidade, ou se a biodiversidade também guarda a água, né? A gente vai aprender um pouco mais sobre isso com a Priscila, que depois eu vou apresentar para vocês. Mas antes eu queria passar a palavra para o secretário executivo do consórcio PCJ, o Francisco Larroz, que está nos honrando aqui com sua presença. Obrigada, Francisco. Muito obrigado a você, André, a nossa equipe, os nossos estagiários e todos, administrativo, todos que direta e indiretamente estão nos auxiliando para mais essa iniciativa. Andréa Borges, nossa gerente técnica e coordenadora do Programa de Educação e Sensibilização Ambiental. Em nome de Rafael Piovesan, prefeito de Santa Bárbara do Oeste e presidente do consórcio PCJ, nós agradecemos a todos que estão nos prestigiando, ao Plínio, à Cristina, por estarem aqui trazendo os seus conhecimentos. E diria o seguinte, esse tema, né, André, que parece que está distante, mas a Andréa, que também cultiva plantas em vaso, né, Andréa? Cultivamos até a Ora Pro Nobis, sabe que somos guardiões da biodiversidade e o futuro depende disso. Então, o tema de hoje, eu parabenizo, Andréa, porque ele é inusitado e pioneiro por esse enfoque. Então, sucesso a todos, nossa gratidão aos nossos colaboradores palestrantes e a todos vocês que estão nos prestigiando. E, passando tarefa, lição de casa, né, Andréa? Todos vocês já foram eleitos agentes multiplicadores. Tomem iniciativas de proliferarem esse tema nas suas comunidades, tragam isso para o consórcio e nós vamos auxiliar no que for possível. A todos os nossos associados que estão nos prestigiando, nossa gratidão. Um excelente dia e um excelente evento para todos. E parabéns, Andréa, por mais essa iniciativa, que com certeza será também de sucesso. Um bom dia a todos. Muito obrigada, Francisco, pelas boas-vindas. E vamos aprender mais, né? A cada dia a gente aprende mais sobre esses assuntos, né? Que a gente sempre relaciona com a água, afinal, não tem como não relacionar, né? Qualquer coisa com a água. Então, obrigada, Francisco. E agora eu passo então, né? Primeiro, antes de passar a palavra para a Priscila, eu quero agradecer também a presença de outros colaboradores do consórcio que estão aqui também prestigiando o evento. Então, muito obrigada a todos vocês. E sim, apresentar a Priscila. Então, a Priscila Marcon, ela é coordenadora de projetos aqui do consórcio PCJ, e ela vai começar com os trabalhos hoje, fazendo uma apresentação, então, e tentando nos provocar nessa pergunta, quem guarda quem, né, Pri? Bom dia para você. Andréa, em tempo, Priscila, colega da equipe, não mencionei o nome dela.
Muito bem-vinda, Priscila. E tem uma excelente estreia. É a estreia dela nas apresentações, Andréa. Então, Sim. sucesso na sua estreia. Obrigada, Francisco, obrigada, Andréia, obrigada a presença de todos e todas. Peguem leve comigo, como vocês viram, estou fresquinha aqui. E vamos começar então, né? Essa apresentação. Eu vou compartilhar com vocês aqui um slide que a gente preparou para facilitar. E aí eu já emendo a fala. Se tiver algum problema, vocês me interrompem, por favor. Está aparecendo já aí, né? Ótimo, Pri. Já está aparecendo, tá ótimo. Opa. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, gente, então vamos lá. Como a André e o Francisco mencionaram, né? Eu comecei a trabalhar no consórcio recentemente e eu cheguei justamente na finalização do projeto Gota d'Água de 2024. Naquele momento, né, a Andrea estava conversando com a gente sobre qual seria o tema de 2025. E foi um momento assim muito inspirador para ter entrado no consórcio, porque estava acontecendo um monte de coisa no mundo, né, que se relacionava com a água, com a biodiversidade. E, bom, hoje é o segundo encontro do projeto Gota d'Água de 2025. E no primeiro encontro, a Andrea apresentou como que vai funcionar o projeto desse ano, né? A dinâmica de eventos, de formação, de encontros, quais são as regras, né? A metodologia que a gente vai usar, onde estão os documentos, regulamentos, enfim. E hoje, finalmente, a gente entra um pouco mais nesse assunto, né? Da água ser a guardiã da biodiversidade. E, como a Andrea falou, vai ser realmente uma apresentação com essa intenção de reflexão, assim, né? Porque a água é guardiã da biodiversidade em qual sentido? Porque a biodiversidade também é importante para a água. E a gente gostaria muito de explorar essas interconexões, né, entre a água e a biodiversidade para ajudar a gente a procurar soluções, desenvolver práticas assim que sejam menos prejudiciais mesmo para a disponibilidade, né, de água de qualidade para a gente, né, seres humanos, e para todos os outros seres vivos. Bom, então, como eu já até comecei a falar, né, da finalização do Gota d'Água do ano passado, que foi bem no finalzinho do ano, assim, eu lembro que naquele momento a gente estava meio sendo inundado, assim, de notícias muito trágicas relacionadas com a biodiversidade, né? Acho que uma das questões que puxavam essas notícias, imagens, foi a realização da COP16 sobre biodiversidade, que aconteceu na Colômbia também no final do ano. E aí, naquele momento, tudo que a gente via na notícia eram imagens, né, de muita fauna morrendo, assim, cenas muito trágicas que faziam a gente pensar, nossa, o que está acontecendo? Que todos esses animais estão desaparecendo, né? Será que a gente tem alguma coisa a ver com isso? E essa COP, eu não sei se todo mundo acompanha, mas é uma conferência, né, de diferentes partes para fazer um tratado internacional para conservação e recuperação da biodiversidade de uma forma bem parecida com o que acontece com as mudanças climáticas, né? Mas aí no sentido de preservar a biodiversidade. Só que, além disso, no final, do meio para o final de 2024, aconteceu mais um monte de coisa que trouxe esse tema à tona, assim, né? Aqui eu trouxe simplesmente alguns exemplos de uma série de eventos que aconteceu no ano passado, que tem a ver com a biodiversidade, mas que a gente também via muito a questão das águas, assim, né? Então, aqui, por exemplo, na nossa região, teve
uma grande mortandade de peixes que teve notícias naquela setembro, outubro, a gente andava aqui, até antes de agosto, julho, a gente andava pelas estradas do interior de São Paulo e via essas cenas trágicas, né, de muita queimada, muita fragmento florestal indo embora, assim, e com notícias de que a quantidade de incêndios, né, de queimadas aqui no interior de São Paulo, na mesma época, tinha aumentado quase 400% em relação ao mesmo período do ano passado. E também um evento que daí já não é aqui da nossa região, mas também afeta a nossa região por causa da dinâmica, né, dos rios voadores, que traz as águas da Amazônia aqui para a nossa região, né, por meio da formação de nuvens, com uma grande seca na Amazônia. Então, todos esses eventos assim que chamaram a nossa atenção fizeram a gente pensar nessa relação, né, entre a água e a biodiversidade e pensar no tema para a gente trazer e trabalhar e desenvolver, refletir em 2025. Para deixar todo mundo na mesma página, acho que é importante a gente pensar um pouquinho sobre o que é a biodiversidade, né? Essa definição de biodiversidade, como tudo com o tempo vai mudando, né? Se transformando com a incorporação de outras experiências, saberes, né? Porque a ciência vai desenvolvendo, a gente começa a ouvir outras pessoas e a gente percebe que os conceitos eles param de ser suficientes se a gente limitar o significado deles. Então, o conceito de biodiversidade também foi se transformando ao longo do tempo e ele incorpora, né, toda a variedade das formas de vida, considerando as espécies, os ecossistemas, a diversidade genética, que gera um complexo ecológico, como o próprio nome diz, assim, né, super intricado e complexo, que gera e provém os serviços ecossistêmicos que sustentam a vida. Então, a priori, né, no começo de tudo, como começou a pensar em biodiversidade, a gente pensava na biodiversidade assim, numa questão de quantidade de seres vivos, assim, podia até inclusive ser os mesmos. E depois, com o decorrer dos anos, isso foi incorporando outros aspectos, né? Não só a variabilidade, né, de seres, mas também aspectos que tratavam aí da genética, das relações entre esses seres, o que um gera para o outro, que gera para o outro, que gera para o outro, e volta, né, os benefícios da existência de um ser para a sustentação da vida. E, mais recentemente, a biodiversidade tem incorporado uma percepção que trata de uma relação entre a cultura, né, e a natureza que é inseparável. E aí a gente tem pensado no planeta como na saúde do planeta como uma questão única, e acho que um bom exemplo, né, disso é que há pouco tempo atrás a gente pensava que o jeito de se preservar uma determinada área de conservação era tirar todos os seres humanos de lá. E por um tempo isso foi feito. E hoje em dia, né, depois de muitos estudar e escutar, a gente percebe que, por exemplo, a floresta amazônica, ela foi uma floresta plantada pelas pessoas. Então, aquela biodiversidade ali, ela acontece por causa das pessoas que moraram ali há muitos e muitos anos atrás. Então, agora, essas abordagens mais recentes, né, sobre biodiversidade incorporam essa variação do conhecimento, e não só do conhecimento científico, né, ocidental, assim, que a gente aprende na escola, mas outros saberes e práticas e significados que tornam, né,
o reconhecimento da biodiversidade como um bem comum a ser compartilhado por todos os seres vivos, seja eles humanos ou não. Né? Uma questão meio de equitatividade mesmo entre os seres. E nisso a gente tem que... essas abordagens, né, incorporam saberes tradicionais, né, que muitos já foram perdidos, mas que trazem, né, novas noções de respeito e de reverência mesmo à natureza e uma outra forma de se relacionar e protegê-la, porque para de ser proteger o outro e passa a ser parte de si mesmo. Mas então, passa a ser parte de si mesmo, e então tudo faz parte da grande vida, assim, né? E para a gente falar de vida, a gente tem que pensar da origem da vida da Terra. E porque é nesse momento que está uma relação, o início da relação intrínseca entre a água e a biodiversidade. A vida surge nos ambientes aquáticos, um surgimento de aminoácidos, micro-organismos, que depois foram fotossintetizantes, gerou, né, começou a liberar o oxigênio, que aí possibilitou formar a atmosfera, e aí a biodiversidade que a gente conhece hoje em dia, né, porque podia ser de outra forma se tivesse gerado outro gás, enfim, mas foi do jeito que se tem a biodiversidade, do jeito que a gente conhece. Então, a água ali era o meio, assim, né? Sem a água não teria surgido a vida. Então, também não seria fácil pensar numa vida que não fosse desse jeito, por meio do berço que se formou, né, nesses ecossistemas aquáticos. Então, a gente sabe, né, que rios, lagos, oceanos, as zonas úmidas, tudo isso, né, provém espaços para se formar vida e da vida também se abastecer. E aqui a gente percebe, né? Um exemplo que a gente tem dessa relação muito intrínseca, que também é bem presente no nosso noticiário, são os corais, né? Porque a gente vê o branqueamento dos corais, não sei aonde, que isso é muito perigoso. E aí a gente tem esse ambiente, né? Esses ecossistemas dos corais, que são riquíssimos e coloridos e cheios de vida e que vão se apagando, assim, né? Enfim, e sem a biodiversidade, aquele ambiente ali, mas muda tudo, muda a qualidade da água que fez aquele sistema se modificar todinho. Então, a gente tem essa percepção, né? Que a água é mais do que um simples recurso que os seres humanos podem ir lá e utilizar e mudar e nem refletir as consequências, e também é mais do que um habitat, né? Porque ela também está nessa questão nesse início da vida. E ao mesmo tempo que a essencialidade da água à vida, a biodiversidade também tem a sua essencialidade para a água, porque a presença de vida, né, no sistema aquático, terrestre, todo, ela possibilita a purificação de poluentes. Então, a gente estuda, né, que a presença de micro-organismos no solo possibilita a ciclagem de nutrientes do que seria, né, em excesso um poluente. Os micro-organismos agem e daí possibilitam que aquele material seja ciclado e voltado e reutilizado. A presença de biodiversidade também possibilita a recarga de aquífero, então a disponibilidade hídrica, e também a regulagem do ciclo da água, né? Eu falei um pouquinho antes sobre a questão dos rios voadores da Amazônia, né? Então, as árvores de lá, daquele ecossistema, bombeiam as águas naquele território, que chega até aqui no nosso estado de São Paulo e possibilita que a gente exista aqui
Então, é tudo muito interligado. E então, quem que vai guardar quem? A água guarda a biodiversidade guarda a água. Aqui a gente percebe que a relação é realmente muito... Um não existiria sem o outro, assim, né? Não existe água do jeito que a gente conhece sem a biodiversidade e vice-versa. Bom, toda essa relação imbricada a gente precisa correlacionar com o nosso atual cenário, né? Que é um cenário muito complicado e que a gente vai desenvolver nos próximos encontros. Eu vou trazer aqui só alguns aspectos para a gente começar a concatenar os pontinhos, assim, mas a gente vai desenvolver ao longo dos próximos encontros. Então, por exemplo, uma questão que a gente pensa bastante aqui na nossa região, mas não só, né? Até o Brasil, que é um dos países com maior disponibilidade de água, a gente vê em diversas regiões a fala que a gente está numa crise hídrica, que tem escassez e que a água está muito poluída. E aí a gente tem que pensar, né? Por que que existe essa crise? Acho que um ponto é que sim, existe um elevado consumo em regiões que não têm essa aptidão natural de disponibilidade de água. A gente não vai conseguir ter água em lugares a mais do que do que a natureza dá, assim, né? Os seres humanos vão dando os seus pulos, vão transpondo água de um lugar para o outro, mas tudo isso afeta a biodiversidade, então, consequentemente, vai afetar também em algum momento a disponibilidade de água. A gente tem que pensar nisso na hora de buscar soluções. E a gente tem uma infinidade de usos, né? Perdão. A água, ela é utilizada em todos os nossos processos, em todos os serviços que a gente presta, porque a gente simplesmente é água e a gente precisa de água para viver. E a gente não pode esquecer dos serviços, dos produtos que consomem água, que a gente nem correlaciona, né, com água, mas que não existiriam sem a água e consomem muito água. A gente vê, eventualmente, né, a relação entre a produção de carne bovina e o consumo de água, mas também existe a roupa que a gente usa, consome água, o computador que a gente usa consome água, tudo depende de água. E além dessa demanda, né, pela nossa existência de todos os outros seres, a gente ainda se vê, e ainda em lugares sem aptidão, a gente se vê ainda no direito de desperdiçar. E aí a gente vê dentro de casa, né, que a gente sabe que às vezes a gente desperdiça um pouquinho de água, vamos ser honestos, mas a gente vê em todo o mecanismo, né, de produção que acontece e que é desenvolvido nas nossas cidades, no nosso campo, na nossa indústria. E esse desperdício, ele não é só quantitativo, né? Ele também tem a ver com a qualidade, porque quando a gente usa água para uma coisa, em geral a gente transforma aquela qualidade, né? Vamos supor, se a gente colocar a mão num prato cheio de água, a nossa temperatura vai equilibrar, né, com aquela temperatura. Então, a gente vai transformar aquela energia. E a gente está nesse contexto que ainda não tem saneamento para todas as pessoas, e milhares de questões que a gente fala de fiscalização, também algumas lacunas, né, de conhecimento, porque a variabilidade de poluentes que a gente gera, às vezes a gente vai saber a consequência de daqui a muitos anos, né? Até, sei lá, o ano passado, eu não lembro de ter escutado que os seres humanos acumulavam microplásticos no seu organismo. Já tinha ouvido falar de animais e tal, mas agora tem estudos que indicam que tem microplásticos na placenta. Então, a gente não sabe ainda a consequência que isso a gente vai ter. A gente está falando plástico, mas plástico é uma infinidade de polímeros, assim, né? Então, às vezes, um polímero pode gerar um problema X ou Y. E assim foi com algumas substâncias, né? Que a gente já foi aprendendo ao longo dos anos,
que não podia, que tem que reduzir os gases, né, que agravam o efeito estufa, o ozônio, enfim, outras substâncias que a gente gera nos nossos sistemas e aí geram uma consequência às vezes desconhecida. Também tem uma questão, né, que gera crise hídrica, que é a dificuldade de gerir a água, dificuldade mesmo de articular todos os setores, ainda mais com essa perspectiva, né, que entenda todos os seres como parte de um planeta só. A gente tem que destacar que faltam informações, então isso dificulta ainda mais a gestão, né, das águas, e também a relevância desse tema na agenda pública mesmo, né? Porque por algum motivo isso entra no nosso papo do dia a dia, do mesmo jeito que a novela, do mesmo jeito que foi o que aconteceu com fulano, com Beltrano, mas não está no dia a dia das pessoas. Então, é uma responsabilidade cidadã, né, que a gente torne esse tema relevante para que o mecanismo, para que a gestão hídrica funcione, né, e consiga pensar em diferentes formas de superar, ou não sei se superar, mas pelo menos reduzir a crise hídrica. Bom, aí o elefante na sala, né, das mudanças climáticas, que além de tudo isso, a gente tem esse grande complicador planetário, que é a questão das mudanças climáticas e que traz gravíssimas alterações nos padrões, né, no ciclo hídrico. E, por exemplo, né, padrões de precipitação, a gente vê a agravação mesmo da ocorrência de eventos críticos e como isso gera consequências e reduz a biodiversidade. Então, fala-se, né, num colapso global sobre a diversidade decorrente da degradação da qualidade ambiental, que gera, né, a perda de hábitats aquáticos e também, consequentemente, aquáticos e terrestres, e, consequentemente, a extinção de espécies. E nesse final do ano passado, né, com o advento da COP16, uma série de estudos foi apresentado lá na ocasião, e também foram geradores mesmo da importância de ter eventos, né, multilaterais para pensar sobre essa questão, que tratam ali sobre os sucessivos alertas, né, da perda da biodiversidade. Então, aqui nesse primeiro gráfico, a gente vê desde a década de 70 até 2020 o quanto que o índice de vida planetária, né, tem reduzido em todos os continentes, e chama muita atenção o quanto decaiu, né, nesses últimos 50 anos aqui na América Latina, então, onde nós estamos. Então, claro que todos os continentes baixaram, mas não sei, me parece assim que a Caribe e a América Latina meio que puxaram essa curva aqui do mundo bem para baixo, né? E em alguns cenários da recuperação de lugares que foram muito destruídos, né, no passado, enfim, e daí conseguiram recuperar um pouco. Bom, e aí a gente trouxe aqui mais duas, né, formas de representação de como a perda de biodiversidade te dá. Então, aqui nesse gráfico do meio, a gente tem a taxa de extinção, né, por diferentes espécies, né, então, de anfíbios, peixes, aves, então, tudo crescendo muito exponencialmente, e daí também a questão da transformação, né, da destruição, com essa linha do meio aqui sendo o ponto de não retorno, né, para
todas essas frentes aqui, né? Então, aqui fala do planeta, da superfície da parte oceânica, diferentes florestas, corais. Então, a gente percebe que em múltiplos parâmetros aqui que são analisados, a perda da biodiversidade já cruzou ali um ponto muito trágico, né? E todas essas reflexões fazem a gente ser chamado mesmo para cumprir o objetivo comum como cidadão, como instituições, como nações, né? E como consequência, né, do encontro da COP16, foram estabelecidas uma série de ações conjuntas para reduzir as perdas e recuperar a biodiversidade. E aí eles dividem, né? Todas essas ações em algumas frentes que tratam, né, da redução da ameaça da biodiversidade, que é isso, tanto de conservar o que a gente tem de biodiversidade, como recuperar, fazer uso sustentável, né, do que é chamado, né, de capital natural, mas desses elementos, mas nessa perspectiva de bem comum, pensa-se já no compartilhamento dos benefícios, né, não ficar restrito a 1% da população mundial. E também o desenvolvimento, né, de ferramentas e soluções para implementar e integrar essa nova perspectiva de atuação mesmo de vida, né? E esse chamamento incorpora também a água, né? A integração da conservação da água e da vida é uma grande oportunidade e é mencionada nesse acordo, né, nesse tratado, porque busca transição sustentável e integrada, né, para as águas. Aqui a gente sempre tenta pensar em águas no plural, porque a gente não está falando só da água do rio, a gente está falando da água em todos os seus formatos e em todos os habitats. Então, os fluxos, né, da água com a natureza e as pessoas, eles precisam ser assegurados. Então, pensar quais são os espaços críticos, o controle de espécies que são invasoras e a importância, né, de preservar a conectividade entre todos os territórios e fluxos de relações. E também esse chamamento reconhece a importância da biodiversidade na manutenção dos ecossistemas das águas para sustentar a sociedade humana e os processos naturais. Existem, enfim, uma série de caminhos para a gente pensar, né, em soluções, pensar em soluções que tratem exclusivamente da biodiversidade, né, vai fazer a gente, enfim, colocar determinados animais em extinção numa gaiola, no zoológico, ou seja, o benefício, né, que aquele ser trazia ficaria só ali restrito naquele espaço, e somente os bichinhos bonitinhos, né, porque os micro-organismos ninguém gostaria de pensar. Então, os caminhos realmente estão nessa integração entre as soluções. Então, buscar soluções para a biodiversidade é buscar a solução também para a questão hídrica. As tecnologias precisam incorporar, né, esses saberes. Hoje em dia, a gente já tem soluções que são baseadas no que se observa na natureza, então são soluções que sempre se transformam, porque cada vez mais a gente entende mais esses processos, inclusive incorporando outros saberes do que o técnico científico. É necessário continuar monitorando, buscar outras fontes hídricas compatíveis com as qualidades, né, que a gente exige para os nossos usos. A gente precisa evoluir na gestão hídrica, fazendo avaliação de impacto ambiental, planejamento, pensando sempre na coordenação entre diferentes setores, instituições e pessoas. Tá tudo bem? Tá. E como precisamos continuar no processo, né, de
conhecer mesmo os nossos territórios, os processos que envolvem a nossa existência e os saberes, né? Seguir com ações que engajem local e globalmente, né? Outras práticas. Então, acho que o projeto Gota d'Água tem uma importância muito grande, né? Nesse aspecto. E também tratar desse aspecto político, né? Para trazer esse tema à tona, né? Para ficar dentro dos corpos hídricos, criação de novas leis e participação ativa mesmo, né? Nos espaços deliberativos. Bom, então, de conteúdo mesmo que a gente gostaria de trazer para reflexão era isso. A gente traz mais informações, mais textos, vídeos, áudios sobre esses assuntos no nosso kit de ferramentas. Também nesse kit tem algumas questões motivadoras, né, que vocês podem trabalhar com os alunos de vocês sobre cada um dos temas. Tem a agenda, tem o regulamento, está tudo centralizado nesse documento. Vocês podem acessar ou pelo QR Code ou pelo site do consórcio. E se vocês quiserem, né, se aprofundar mais nessas reflexões, tem como vocês visitarem a Casa Mais Sustentável para ver como a gente pode adaptar o nosso ambiente, né, nosso cantinho de casa, para ser menos prejudicial, né, para a natureza e para as águas. Também vocês podem acessar pelo QR Code ou pelo site do consórcio, aqui, né, nesse link da Casa Mais Sustentável. E também temos, para quem quiser se aprofundar mais ainda, os cursos da Escola d'Água e do Saneamento, que tem uma série de trilhas ali para a gente pensar água, sustentabilidade, relação com os objetivos sustentáveis, enfim. Então, fica aqui o convite também para vocês se aproximarem, né, desses conhecimentos e ferramentas que o consórcio já desenvolveu nesses últimos anos, para a gente conseguir avançar bastante nesse ano. E, bom, agora a gente fica e agradece o professor Plínio pela presença mais uma vez. Ele vai fazer uma palestra para a gente que vai trazer exemplos práticos, né, da biodiversidade presente da água. E é isso. Vou parar de apresentar e convido o professor Plínio a começar a sua fala. Muito bem, uma ótima introdução. Eu que entro agora, o André vai falar alguma coisa? Pode seguir, professor. Tá legal. Deixa eu colocar aqui para ver, eu apanho um pouco desse. Para só um pouquinho. Vou aproveitar para agradecer a Priscila, então, pela apresentação. Muito obrigada, Pri, foi ótima mesmo a introdução. E vamos passar agora a entender um pouco mais com o professor Plínio Camargo. Muito obrigada, professor. Tá aparecendo ou não? Está aparecendo, sim. Ah, que bom, que joia. Bom dia a todos. É um prazer, obrigado, André, obrigado, Priscila, ao Chicão também. É um enorme prazer poder participar. E vou até marcar aqui, que senão a gente começa a falar demais. E o que eu pretendo trazer para vocês é exemplos práticos de algumas pesquisas que a gente desenvolveu aqui no laboratório ou em colaboração com outras universidades, associando organismos com a questão da água e, obviamente, a variação desses organismos, ou seja, a biodiversidade desses organismos nos ambientes, o que a gente pode inferir, a gente pode inferir sobre como a variação da biodiversidade pode nos indicar alguma coisa em relação à qualidade de água, as questões relacionadas à água e as questões principalmente relacionadas à biodiversidade dos organismos.
Eu vou aproveitar a oportunidade, não sei se todos conhecem a Amazônia, então vou trazer o início aqui, um pouquinho sobre a Amazônia para vocês. A gente trabalha, nós somos um laboratório que trabalhamos muito lá, se depois vocês quiserem mais informações, a gente está disponível. E aqui, por exemplo, só na foto introdutória, é muita foto, eu trouxe muita imagem, não vou perder muito tempo com a ciência pura, mas aqui nós estamos fazendo coletas lá nos rios da Amazônia, e nesse caso aqui a gente estava muito querendo saber como que uns peixes da Amazônia estão sentindo as transformações das florestas para algumas áreas de pastagem e tal, e quanto essas transformações acabam alterando as concentrações de alguns animais, de alguns peixes, ou mesmo também animais terrestres, mas aqui eu vou ficar mais com animais aquáticos, e isso tem tudo a ver com biodiversidade, com o desaparecimento de espécies ou com a facilidade de outras espécies aparecerem. Então, só para quem não sabe, ops, deixa eu ver aqui por que não está andando. Sim, andou aí? Andou, né? Para quem não conhece, tem muita gente aqui. A Amazônia ela é tão grande, tão grande, tão grande, que no mapinha aqui de baixo à sua direita, ela cabe todos os países da Europa, todos, e mais somado os países da Europa Oriental. Então, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que ela cabe todo mundo junto, tá? E hoje a gente já tem algumas alterações desses ambientes. Então, aqui é mais para mostrar para vocês o quanto ela é importante, por que a gente ouve falar tanto da Amazônia, né? Ela é muito importante, principalmente para a regulação climática. E para nós, aqui embaixo, vai influir muito, muito na questão da água. A Priscila comentou um pouquinho sobre os rios voadores, ou seja, as chuvas formadas na Amazônia, acabam interferindo aqui para a gente. Aí você fala de chuva, você fala, nossa, deixa eu ver uma coisinha, como é que é no meio da Amazônia. Isso aqui é uma estradinha que a gente pega para ir trabalhar no meio da floresta amazônica. Eu estou pertinho dos rios, tá? Bem pertinho, tipo 3 quilômetros. Então, isso aqui é quando eu estou na estação seca, que eu vou para lá na estação seca. Estação seca é julho, agosto, setembro, outubro. E olha o que acontece quando eu vou na estação chuvosa. Quando eu vou à estação chuvosa, fica dessa maneira. Inclusive, já perdi vários carros nessas estações chuvosas na Amazônia. E aí, só para dar uma conotação de água, e daqui a pouco vou entrar nas questões mais ligadas à biodiversidade. Então, na Amazônia, a gente tem esses eventos fantásticos relacionados à água. E aqui eu trago uma outra imagem para vocês, que é mostrando a famosa junção do Rio Amazonas com o Rio Negro. O Rio Negro é um rio que sai bem na frente da cidade de Manaus e é um rio escuro por causa da característica de ser toda a origem desse rio é a origem de rocha. Então ele não tem muito sedimento, enquanto que o Rio Amazonas, que vem lá dos Andes, tem muito, muito sedimento dentro dele. Então aqui, para quem ainda não conhece, só conhece de imagens, a gente está bastante acostumado a fazer essas viagens, inclusive fazendo vários roteiros de coleta, né? Bem na junção dessas águas. A gente faz várias viagens com os alunos, tudo, e dentro desses estudos, a gente estuda características da água, mas também características de seres que vivem dentro dessas águas, né? Então, num ambiente desse, obviamente, desse porte, as mudanças, alterações são um pouco menos sentidas quando a gente fala de biodiversidade. Porém, tem ambientes também na Amazônia do tipo esse aqui. Esse aqui é um rio lá em Sena Madureira, no Acre. E no período seco ele tem essas características. Ou seja, os seres vivos que vivem dentro dos rios, micro-organismos aquáticos, peixes, vários organismos, né, têm um comportamento durante o período seco. Mas olha o que acontece no mesmo ponto do rio durante o período chuvoso. Então, se a gente alterar demais as condições ambientais, a ponto de conseguir mexer com esses ambientes, a gente vai ter problemas de biodiversidade muito grandes. E um deles que a gente estudou bastante, que
são dos seres que se aproveitam de áreas inundadas. Aqui é outras imagens que a gente chama de sistemas de áreas inundadas. Para eles, lá eles têm outros nomes, eles chamam de igapó. Então, metade do ano está sobre água, que nem a imagem de baixo. A outra metade do ano está seco, tá? Tá que nem a imagem de cima, que está aferida aqui. Aí você fala, bom, mas por que ele está mostrando isso? O que a água tem tanto a ver? O que ele tem que falar sobre a biodiversidade? Isso é super importante por causa das condições de alguns peixes. Alguns peixes se alimentam de frutos que caem dessas árvores e se a gente alterar essas condições desses ambientes, esses peixes não vão ter mais essa fonte alimentar, tá? Então, só mais algumas imagens mostrando quando os rios estão extremamente cheios, né? Aqui não estou tanto falando de biodiversidade, na verdade são quando eles têm a fase mais seca, eles criam gado, porém quando começa a encher, eles são obrigados a tentar trazer para a terra firme e isso já não dificulta. E aí eles têm que fazer alguns... Para quem nunca ouviu falar de uma palafita, essa aqui é uma palafita que dos ribeirinhos que moram na beira dos rios da Amazônia. Um exemplo claro, o cara basicamente vive da mandioca plantado atrás do terreno dele, mas ele sobrevive basicamente de coleta de peixes que ele pega nos rios, tá? Aqui é um exagero, né? Então, na época da cheia, até os galinheiros deles são suspensos. Fica mais ou menos desse jeito. Assim como a criação de porcos, quando eles estão nas super cheias. E tudo isso eu estou mostrando para chegar aqui. Um peixe principal que é extremamente dependente daquela inundação dos igapós é esse aqui. E esse aqui, para quem é daqui de Piracicaba, ou vocês que estão aqui em Piracicaba, e vão ali na Rua do Porto e gostam de comer aquele peixe mais redondo, que é o famoso tambaqui, é esse aqui. Esse aqui é o tambaqui. Todo o tambaqui que vocês comem aqui na Rua do Porto, todo ele, absolutamente todo, vem lá da região amazônica. E olha que curiosidade, eles têm uns dentões enormes. Você fala, meu Deus, se um peixe desse me pegar, ele vai me matar. Não é por causa disso. Ele tem esses dentes grandes porque ele é frugívoro, ele come frutos. Ele não come outros peixes, ele não é carnívoro. Então, ele é extremamente dependente daquelas áreas alagadas, os famosos igapós, que têm sofrido um impacto bastante grande na Amazônia. E tem muitas áreas que têm sido transformadas em pastagens, especialmente em algumas regiões da Amazônia. E com isso, o tambaqui não tem mais o fruto, ele desapareceu. Ele simplesmente começa a desaparecer daquelas áreas, como outros peixes, como pirarucu, piapara, piracuíba, outros peixes da região que também estão desaparecendo de alguns lugares. E aí sim, com a conotação da biodiversidade, perdendo, sumindo. Então, a biodiversidade tem sido bastante alterada, mesmo num ambiente bastante amplo como esse, tá? Então, aqui é mais para mostrar essa amplitude de até onde a biodiversidade pode chegar, tá? Lá também as transformações de florestas para pastos têm alterado mesmo as condições para peixes e organismos aquáticos em ambientes que são transformados, tá? Aí vou pular aqui para Piracicaba. Nós tivemos um projeto bastante grande entre 95 e 2005, foi um projeto denominado Piracena, e aqui a gente tem uma série de exemplos que pode mostrar para vocês sobre essas condições. Eu acredito que vocês que estão inseridos aqui dentro do PCJ conheçam razoavelmente bem aqui a nossa bacia do PCJ, da bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Aqui tem só uma imagem, nós estamos ali, vocês podem olhar Piracicaba, nós estamos aqui, provavelmente tem gente de outras regiões, os rios principais, tudo. Nesse contexto, eu trouxe algumas coisas que são ligadas ao tema, como uma imagem aqui é uma imagem de radar da represa de Salto Grande, em Americana.
daquela época, tá? Ela é mais ou menos 2000 isso aqui. Mas se eu fizer essa imagem de radar hoje, vai dar basicamente a mesma coisa, tá? Não tivemos grandes alterações. Então, o que está escuro no meio é a água da represa de Salto Grande. Ao redor dela, você tem uns verdes bastante intensos, muito intensos, que são a presença de plantas aquáticas. Ou seja, onde eu vou relacionar isso com biodiversidade? O fato dessa represa estar instalada aí, ela ter uma quantidade de nutrientes absurdamente alta, faz com que cresça plantas aquáticas preferenciais. E algumas outras plantas que existiam nesse meio aquático desapareceram. Então, de novo, é a biodiversidade sendo afetada pelo meio. Nessas plantas aquáticas que estão aí em destaque, nessa época, a gente, como projeto, vamos dizer assim, a gente foi lá e instalou algumas formas, algumas metodologias para a gente estudar as condições do rio, tá? E as condições da Lagoa de Salto Grande. Naquela época, isso é 2000. Depois eu vou falar de alguma coisa mais recente também, tá? Então foram instalados alguns experimentos e para trazer para vocês aqui com a questão da biodiversidade, um experimento que foi instalado foi essas conchas grandes, são mariscos. No nome científico a gente chama de bivalves, tá? E a gente buscou essas conchas, para vocês terem uma ideia, em rios mais limpos do estado de São Paulo. São bivalves grandes que foram tirados de rios mais limpos para a gente colocar elas dentro do represa de Salto Grande, porque elas são excelentes, elas ficam filtrando a água o tempo inteiro, o tempo continuamente. E aí, como elas filtram a água o tempo inteiro, elas armazenam dentro delas metais pesados. Então, aqui, os poucos gráficos que eu vou mostrar, tem alguns gráficos aqui, para mostrar a concentração de metal pesado. Independente do valor de nada, vocês olhem o azul mais intenso, é o rio Piracicaba, é esse lugar. O azul mais claro é o rio Mogi. E o rio Pardo, que é mais lá perto de Ribeirão Preto, é o da onde veio essas conchas. Tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês que eles são excelentes medidores desses metais pesados, mas, para nossa infelicidade, Piracicaba tinha uma concentração de metais pesados gigantesca, muito alto, esses valores são absurdamente altos, e continua até hoje. Ainda não deu tempo para que a gente pudesse limpar essa lagoa de Salto Grande ou ela se autodepurar. Autodepurar é ela limpar por si mesma. Tá? Agora, aqui eu estou trazendo essa conotação porque esses bivalves grandes não existem mais, desapareceram. Eles não existem porque quase todos os ambientes do estado de São Paulo já estão contaminados. Então, esses bivalves bem grandões que não tem aí, não existem mais. Hoje existem umas curbículas, que são uns bivalves pequenininhos, que a gente até pode usar elas para os mesmos fins, mas é muito mais difícil de trabalhar, e simplesmente desapareceram. O tempo e a contaminação principalmente, fez com que todos sumissem, todos desapareceram. Aí apareceu essas pequenas, que é o que a gente chama introduzida, né, de um outro país, e tomou conta, e aí não temos mais esses bivalves gigantes, ou seja, uma alteração na biodiversidade de crustáceos absurda, que acontece quando você tem impactos. Da mesma forma, nessa época aí, a gente trabalhou também com mercúrio. A linha de baixo é mercúrio, ou o gráfico de baixo é mercúrio, em peixes. Quem é mais antigo aqui de Piracicaba vai lembrar do saudoso Tangará. Tangará é esse senhor que era um pescador ali da Rua do Porto, que aparece aí com um pintado, um dourado na mão, bem grande, como se ele fosse daqui. Na verdade, ele não é daqui, do rio Piracicaba. Mas, na época, a gente foi atrás dele, ele pegou muitos peixes. Ele pegou metade desses peixes que estão na linha embaixo e a outra metade é da represa de Salto Grande. E, de novo, contaminação, só que aqui agora por mercúrio. E esses mercúrios, eles não chegam a matar os peixes,
mas eles são extremamente tóxicos, tanto para os peixes quanto para nós. Mas a gente pode observar que tinham concentrações, isso é início de 2000 a 2005. Se eu medir hoje, está um pouquinho mais baixo, está um pouco mais baixo, mas ainda os valores são muito antigos. Aí você fala mercúrio, mas mercúrio da onde? Nessa época aqui era de empresas, basicamente de coisas de empresas, tá? Então, e eles são bastante... Tem peixes que são muito menos resistentes a essa contaminação de mercúrio, como nós também. De vez em quando você ouve falar, principalmente na Amazônia, os peixes da Amazônia, por causa dos grandes garimpos, tal, mata pessoas mesmo, dá muito distúrbio mental, né, de cabeça, dá muito distúrbio mental e também neuromotor, o mercúrio em excesso no nosso organismo, tá? Então, ele eliminou alguns tipos de peixes, essas contaminações por mercúrio. Graças a Deus tem melhorado um pouco. A gente fez recentemente, deu uma melhora. Infelizmente, o Tangará já faleceu, já faz alguns bons anos, mas a gente tem colaboradores nesses locais e de vez em quando continua fazendo. Mas é outra forma de alterar biodiversidade, tá? Aqui eu vou passar uma série de imagens que foi de um impacto no final do ano, não desse ano que passou, 2 anos atrás, nós tivemos o rio Piracicaba verde, no dia 31 de dezembro, mas completamente verde. Aí eu estava em São Paulo, aí cheguei no dia 1º, saímos numa coleta junto com a colaboração de pescadores. Eu gosto muito do Gordo. Gordo é aquele senhor que tem o barco na Rua do Porto. Ele é meu informante, vamos chamar assim. Toda vez que tem um despejo no rio, ele coleta uma garrafinha e traz para mim, a gente analisa. Então, né, nesse dia seguinte, a gente andou em vários lugares. Andamos aqui em Suzano, onde estava menos contaminado, estava mais da cor marrom ainda um pouco. Mas todos os outros lugares, Americana, ó o Rio Piracicaba aqui, se olhar as imagens mais de baixo, vocês já vão observar que o rio estava extremamente verde. Tem na região da CPFL, na barragem da CPFL, aí um pouco para baixo da repressão, muito verde, uma coloração verde gigantesca, tá? E na represa de Salto Grande, naquele dia, infelizmente não dá tempo, eu tenho vários filmes, tá? Se vocês quiserem, eu posso passar filmes desses locais que eu filmei em cada um deles. Estava extremamente verde, e esse é um outro tipo de contaminação que mexe com biodiversidade, porque o verde, na verdade, nas águas são cianobactérias, é a presença de cianobactérias. E essas cianobactérias, elas proliferam de tal maneira que influenciam principalmente em micro-organismos da água, tá? Ela mata alguns micro-organismos da água, ao mesmo tempo que deixa outros proliferarem em grande quantidade. Por exemplo, rios muito poluídos, que nem a gente tem aqui na nossa região, a gente tem muito sanguessuga. Se você entrar na água, você sai cheio de sanguessuga grudado em você. Em compensação, os outros organismos não chega a desaparecer, mas diminui, a gente chama de diminui a abundância, tá? Então, é uma outra forma de se alterar biodiversidade. Por isso que a gente tem que melhorar muito as condições das águas para que a gente não perca biodiversidade. Biodiversidade, como bem falou a Priscila, né? Não, Priscila ou Patrícia? Desculpa, confundi. Tá bom. Priscila, isso aí. Priscila, como bem falou a Priscila, é um dos tópicos fundamentais nas agendas de hoje, tá? Da mesma maneira que mudanças climáticas, que os grandes impactos, é super importante da mesma forma, no mesmo nível, vamos dizer assim, tá? Uma outra coisa que eu trouxe aqui, que foi apresentado pelo Ministério Público para a gente num evento, com autorização deles, obviamente, foi a mortandade de peixes que ocorreu aqui em Piracicaba. Aí sim, já foi uma descarga muito pontual de um único agente poluidor. Então, nós tivemos uma usina na região, que eu acho que todos ficaram sabendo, tal, isso foi divulgado, não estou fazendo nenhuma divulgação imprópria,
onde houve um vazamento de vinhaça, de melaço de cana, né, gigantesco, tipo assim, um tanque desses que vocês estão olhando aí na imagem, dentro de um córrego e chegou no Piracicaba, e aí ele trouxe consequência de matando peixes em toda a bacia do Piracicaba e provocando um impacto gigantesco. Então, assim como está mostrado aqui pelo pessoal da própria do Ministério aqui, dos procuradores, eles mesmos colocam ó, impacto na biodiversidade, porque matou tanto peixe, nós chegamos a ter quase 100 toneladas de peixe mortos, que diminuiu, alguns são muito mais sensíveis do que outros. Esse descarregamento aqui matou todos. Não teve tipo de peixe que sobreviveu. Ele, conforme a mancha de melaço foi descendo, foi matando tudo, inclusive chegando lá na região do Tanquã, onde se acumularam esses peixes em grandes quantidades, causando uma mortandade incrível. E aí, isso obviamente mexeu com a biodiversidade, né? Bastante. A hora que mexe com a biodiversidade, sim. E aí? Qual é o potencial de repovoamento? Quanto tempo isso vai demorar? Bom, até agora, houve uma tentativa, algumas tentativas de repovoamento, mas ainda nós não chegamos nem a 15% a 20% do que era antes. Tá? É uma medida atual que eu poderia falar para vocês. Não só de repovoamento, tem alguns dos tipos de peixe que, devido à biodiversidade, com uma enorme dificuldade de repovoar. Estou torcendo muito para quando chegar na época da piracena, que é mais lá para frente um pouco, agosto, setembro, a gente consiga ver diferentes peixes subindo ali pelo salto do Rio do Porto para poder entender se eles conseguiram se recuperar, não plenamente, obviamente, mas quanto isso vai se recuperar. Então, isso são consequências que mexem com biodiversidade de impactos grandes, né? Gigantescos, né? E aí tem uma ampla discussão de como isso deve ser penalizado, como não deve ser penalizado. Eu, da linha ambiental, vocês não têm dúvida, para mim, eu sou radical. Para mim, fechava a usina, mas não posso falar. Não é não sou eu que decido isso. Mas é uma coisa assim que mexe plenamente com a biodiversidade. Eu inseri aqui no meio uma coisa que... Essa aqui é uma imagem do Piracicamirim, leiam ali, ó, Ribeirão Piracicamirim, tem um riozinho todo recortado, de 1962. Esse riozinho recortado em 62, obviamente a gente tinha populações de peixes e micro-organismos bastante diferente, até porque o riozinho era bastante recortado, a gente ainda coleta alguns desses peixes, desses micro-organismos de alguns rios, do que de hoje. Hoje o Ribeirão, esse aqui é 95, mas já é quase o que está hoje. Virou um canal, né? Virou praticamente um canal. E aí, obviamente, a biodiversidade, principalmente de micro-organismos, nesses ribeirões, em todos eles, passam a ser diferentes. É aqui que eu falo para você, porque às vezes eu tenho que entrar dentro do ribeirão, entrar dentro mesmo, e minha perna sai cheia de sanguessuga agarrado mesmo, um monte de sanguessuga. Então, obviamente, essas alterações também mexem demais com isso. Porém, para dar uma alegria, apesar de tudo, o Rio tem mostrado ainda recuperações, especialmente nos períodos de cheia. E aí tem festa, tem passeio de boia, tem não sei o que eu acho muito válido, que a gente precisa fazer isso bastante para reviver cada vez mais os nossos rios, tá? Eu agora vou mostrar rapidamente uma outra ação que a gente trabalhou muito com micro-organismos de alunos nossos, micro-organismo aquático. Então, quando você altera ambientes, tá? Aqui, esses lugares que a gente estudou, micro-organismos, foram todos dentro da Mata Atlântica, especialmente aqui do estado de São Paulo, aqui da nossa região, e também da região da Serra, perto das praias. E esses são os bioorganismos indicadores. E aí vocês podem ver que tem alguns, que nem os primeiros que estão em cima, que está escrito lá, sensíveis ou intolerantes. Os do meio, que são tolerantes. Os de baixo, que são resistentes. Vocês não precisam saber exatamente o nome de cada um deles. Eu mesmo nem sei o nome de nenhum deles, para falar a verdade,
mas eles são organismos dentro de rios que mostram muito como o rio está, e aí eles podem desaparecer dependendo da condição do rio, e para nossa felicidade, se você restaurar direitinho, eles voltam a aparecer. Então, são bioindicadores excelentes, que também mostram uma alteração dessa biodiversidade nos rios. No caso aqui, a gente comparou, ó, tem alguns estudos em paisagem de pastagens, desculpa, aí estudos em paisagem de canaviais e estudos em áreas de restauração ou de florestas. São riozinhos, estou mostrando diferentes riozinhos onde a gente coletou aqueles organismos. Eles são excelentes para indicar quando você tem essa variação de impacto, né? E um impacto na biodiversidade, naqueles seres que a gente tem dentro do rio. Ou seja, eles são, para nós, bioindicadores e facilmente alteráveis. Qualquer mudança dessas condições, eles apresentam alterações facilmente, que também tem uma restauração mais antiga, uma mais florestinha. Então, é outro estudo que a gente tem. Todos esses estudos que eu estou mostrando, gente, é tese, mestrado, artigo científico, é o que a gente faz na universidade. Cada um deles são anos, alguns são mais rápidos, outros são mais demorados, mas são estudos que a gente faz todos relacionados com as questões de biodiversidade, tá? Aqui é como a gente empacota para coletar esses organismos. Tem um outro estudo agora com um professor aqui nosso, o diretor nosso do Sena, que ele trabalha com toxicidade ligada à biodiversidade, de novo, voltando para plantas e animais. Então, tem alguns animais muito sensíveis ou plantas muito sensíveis, que são basicamente essa aqui, uma dáfnia, uma ravidoceles, um víbrio ou o peixe zebrinha. Eles são ótimos para indicar se o ambiente está contaminado ou não está. Inclusive, são usados inclusive, em laboratório. Tá? Você pega um recipiente, contamina ele, coloca esses organismos, eles indicam se está contaminado ou não. Temos uma linha bastante forte desse agora com a vinda do professor Hernani Porcena, muito legal. E aí dá para indicar se um determinado ambiente foi alterado ou não. Ele está trabalhando bastante com cianobactérias e microalgas lá de Salto Grande, que são... E o problema aqui tem o reservatório, ele já trabalhou muito no reservatório de Billings e Guarapiranga, lá em São Paulo, e está nos ajudando no Salto Grande, e aí eu fico no pé dele. Olha, se o Rio Piracicaba ficar verde de novo, vou lá correndo, já cato esse material, traz essa microalga, e essa microalga, além dela interferir na biodiversidade dos outros micro-organismos, como eu falei atrás, eles também liberam toxinas, e aí e são cianotoxinas que, inclusive, pode chegar, em alguns casos extremos, causar até a morte. Tá? Então, é grave, é bastante grave esse tipo de contaminação. E aí, quando causa a morte, interfere demais na biodiversidade do ambiente. Tá? A gente também trabalha lá junto com o pessoal do Conservador das Águas, a famosa Extrema, e lá também a gente já vem monitorando os rios lá há muito tempo, já tem uns 12, 13 anos, e também entrou nessas questões desses organismos, que nem eu mostrei anterior, para fazer avaliações lá dentro das regiões de extrema. O que é extrema é importante? Talvez nem todos saibam. Ele simplesmente é importante porque mexe com as condições das águas daquele ambiente, e foi muito divulgado na época da crise hídrica, simplesmente porque ele enche a famosa represa do Cantareira, que traz água tanto para São Paulo quanto para nós. A água que a gente bebe, a grande parte da bacia do Piracicaba bebe água do sistema Cantareira. Então, ele é super importante nesse sentido. Tá? Então, e também a gente tem usado esse monitoramento que altera essas biodiversidades desses micro-organismos, de peixinho. Por exemplo, tem lugares que tem o lambari, tem lugares que tem o cascudo, tem lugares que desapareceu o lambari, tem lugares que desapareceu o cascudo, ou seja,
totalmente associado com as questões de biodiversidade aquática. Acho que aqui acho que é o último exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês, já estamos aqui nos 30 minutos. A gente teve um trabalho mudando um pouco do foco, que foi para marinho. E marinho, a gente teve uma associação bastante forte com o projeto Tamar, aí resolvemos estudar tartarugas marinhas do projeto Tamar, especialmente as tartarugas verdes. Por quê? Porque eles estão localizados em regiões aqui de Ubatuba, de Florianópolis, lá da Bahia, Fernão de Noronha, e a pergunta era, vamos estudar as tartarugas verdes e vamos ver se o ambiente está sendo alterado, principalmente por causa de contaminações, e se isso está mexendo, não que a tartaruga verde desapareceu, mas que ela possa estar sendo diminuída em sua abundância, né, por causa de contaminações, esse tipo de coisa. Tá? E aí o estudo foi feito em colaboração com o Projeto Tamar. Eu não trouxe aqui, mas, na verdade, eles capturavam as tartarugas que caíam em redes e aí tiravam, elas morriam, né? E depois a gente tirava o estômago da tartaruga, é umas imagens feias, assim, então não quis poluir muito, e aí abre o estômago, vê o que tem dentro, a gente analisa tudo que tem dentro e dá para dizer por que as tartarugas morreram, ou se faltou alimento, ou o quê. Se a falta de alimento é uma questão de biodiversidade. Por exemplo, a grande maioria dessas tartarugas, elas se alimentam de algas. Só que, por exemplo, em Ubatuba, a presença é mais de alga verde. Em Santa Catarina, é uma alga vermelha. Só que, junto com as algas, vem outros fontes alimentares para essas tartarugas. Então, ela pode ingerir alga. Aqui tem uma coisa que é mais específica do meu laboratório, que é o uso de isótopos. Aí eu consigo dizer para você exatinho quanto ela come de alga, quanto ela come de outras coisas, até chegar nessas outras possíveis fontes alimentares, que apesar dela não comer, ela não come o peixe diretamente, mas às vezes o peixe está ali do lado da alga, na hora que ela morde, ela tem uma bocona grande, assim, ela vem tudo, né? Então ela pode comer alguns outros até carnívoros, mas porque vem junto, né? É o que vem junto com o material. Aí a técnica que eu tenho aqui no Sena, eu consigo dizer quanto ela come de um, quando ela come de outra, quando ela come de outro. Moral da história, assim, em relação à biodiversidade. As tartarugas nos diferentes lugares, seja lá em Fernão de Noronha, seja aqui, todas são as tartarugas verdes, verdes principalmente, que as tartarugas amarelas, desculpa, mas que elas têm abundâncias diferentes por causa de ter fontes alimentares diferentes. E como alga, esses crustáceos, esses peixinhos pequenos, têm sido alterados, principalmente por causa que o ambiente marinho tem ficado mais acidificado, como a colega falou, tem mudado um pouco essas concentrações. Então, a gente tem que tomar um certo receio. Será que um dia ela vai desaparecer em alguns dos lugares que já não tiverem tanta fonte alimentar para ela? Isso tem totalmente a ver com biodiversidade, né? Então, a gente, de novo, estaria alterando essas condições. Aqui, curiosidade, dentro de cada estômago dessas tartarugas tinha muito plástico. Tem tartaruga que chegou a ter quase 60% de plástico dentro do estômago. E aí nós contabilizamos isso, nós medimos isso. E está dando um estudo muito, muito legal. Isso aqui foi naquela mesma época que apareceu a divulgação do canudinho de plástico no nariz daquela tartaruga gigante. E é absurdo, absurdo quanto tem de plástico. Aqui tem só um gráfico, e aí você pode ver que o gráfico mostra que plástico são diferentes tipos de plástico, tá? Plástico preto, plástico transparente, plástico azul, plástico verde, plástico mais levinho, e essas quantidades que estão aqui é absurda, chegando a contabilizar algumas vezes até 50%, 40%, 35% do estômago da tartaruga. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo. Então, essa era tinham me pedido, né, uns 35, 30 e poucos minutos. Eu fui mais rápido que eu pude aqui, desculpa. Então, para se a gente quer manter a biodiversidade do ambiente como um dos focos importantes, uma das agendas também muito importantes,
tanto das ODS, quanto em discussões das COPs, que é da mesma relevância das mudanças climáticas, dos gases do efeito estufa. Eu diria que todas elas estão no mesmo patamar de relevância, e a gente quer ainda que a tartaruga nade nos oceanos bonitinha, que nem está mostrando aí na foto. A gente tem que entender que essas coisas precisam ser modificadas, e que até estou tentando mostrar aqui vocês cientificamente para a gente é muito, muito fácil de medir, de mostrar, de qualificar, de dar um número, falar para vocês exatamente quanto está acontecendo em quase todos os ambientes. Eu trouxe aqui muito mais ambientes aquáticos. Nosso grupo também tem coisas de ambientes terrestres, em relação a animais terrestres, e espero que eu tenha colaborado. Era a minha proposta, falei para ela, eu tenho exemplos práticos, eu vou juntar tudo e botar num pacote. Tá? Então, é super importante, agradeço aí o convite de vocês, espero que tenha colaborado e passado aí para os professores alguma coisa, informação. Se vocês quiserem qualquer coisa a mais, nós somos bastante aberto, bastante amplo, inclusive ia sugerir, aproveitando aqui, a gente tem algumas coisas do tipo equipamentos, né, que podem medir gases do efeito estufa. Então, se um dia quiserem fazer um evento, a gente vai aí, vai em algum lugar, liga o equipamento, porque talvez para o ensino básico, né, fique parecendo que é uma coisa de outro mundo, né? E não é relativamente simples, tá? Então, já abro desde já, se vocês tiverem interesse nessas aulas práticas, também estaremos disponíveis. É isso, gente. Um abraço a todos, agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Plínio. Nossa, foi ótima a apresentação. O pessoal até colocou no chat aqui que poderia ter sido 3 horas, né, de conversa, de tanta coisa legal que a gente tem para falar sobre esse assunto. Então, ó, o pessoal também já está querendo, viu? Lá na escola, você fez a proposta, Plínio, agora o povo vai tudo te chamar para medir os gases de efeito estufa, né, lá nas escolas. É legal, a gente tem esses equipamentos também de medir água, né? Então, a gente leva, faz... Eu tenho um grupinho de estudantes aqui da Exalc que chama G Pura, Sim, e eles têm uma linha de educação. Então, às vezes a dificuldade é a escola permitir que vá, aquelas coisas assim, mas é só procurar que conversa com uns 10 aluninhos. Aí eles levam, fazem, eles sabem fazer melhor que eu, para falar a verdade, com os estudantes, né? Então, tá aberto para vocês também, tá bom? Muito legal, muito obrigada, Plínio. Eu vi que o Francisco levantou a mão, se alguém mais tiver dúvidas, pode levantar a mãozinha também, para a gente conversar aqui. Eu sei que já está perto das 11h30, mas apenas para a gente tirar algumas dúvidas, ou se quiserem escrever também, depois a gente pode mandar para o professor Plínio, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o Francisco. Vamos lá, Francisco. Andréa, na realidade, eu quero ressaltar aqui a nossa gratidão ao Plínio. Ele fez essa palestra com essa bagagem toda, mas o Plínio teve uma ação prática pelo Sena USP, na época, o projeto ainda Piracena, que fez toda a diferença para as bacias PCJ. Em 92, tinha a GTMH, Grupo Técnico de Monitoramento Hidrológico, que controlava as vazões do Cantareira, pelo Rio Jaguari, Atibaia e, por conseguinte, para o Piracicaba. Era chapa branca, viu, Andréa? Só participava Sabesp, DAE, município não participava, ONG não participava, universidade não participava. E teve 2 corajosos, um pelo Piracena, pelo Sena, que era o Plínio, e o outro um tal de Chicão do consórcio, que pleitearam vaga, lembra disso, Plínio? Lógico. Vaga fora do Chapa Branca. Chamaram o Plínio e eu, em Vargem, ali perto de Extrema, praticamente 10 quilômetros, reservatório do Jaguari, numa reunião da GTMH, e nós nunca transpiramos tanto, porque nós tivemos que convencer o Estado que os municípios que captavam água do Cantareira tinham que participar do projeto.
transpiramos muito, mas tivemos sucesso, né, Plínio? Isso foi em junho de 92. Em julho já teve a primeira reunião em Piracicaba, aberto para ONGs, para universidades, para os municípios. E falando de biodiversidade, o Plínio contribuiu, porque eu não tinha essas informações, mas ele tinha. Ele nos alertou que precisávamos controlar também o oxigênio dissolvido. E aí, já em 94, nós conseguimos que o Grupo Técnico de Monitoramento Hidrológico, hoje Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico dos comitês PCJ, passasse a monitorar também o oxigênio dissolvido. Claro, e isso, claro. E com o controle do oxigênio dissolvido, garantiu-se a biodiversidade, dentro do possível. Então, Plínio, eu só queria, André, registrar. O Plínio aparece aí com essa sapiência toda, a gente ficaria 10 dias ouvindo ele falar, mas não, de forma prática e ativa, ele mudou a vida do Rio Piracicaba, porque nós do consórcio, é claro, nós somos uma entidade de fomento, planejamento e sensibilização, mas sem ter uma USP do nosso lado, um SENA, nos dando respaldo, nós temos dificuldades. E o Plínio estava lá, fomos enfrentar as feras juntos, saímos amigos de todos, e ele não ficou por aí não, viu, André? Ele entrou nos comitês PCJ, participou de câmaras técnicas, então a gratidão da família PCJ ao Plínio é incomensurável, a ele, à USP, ao SENA USP e a todos os demais colegas que também contribuíram no processo. Eu queria só fazer esse registro do André, porque às vezes são os heróis anônimos que ninguém sabe onde estão. Ó, aí está um deles. Obrigado. Doutor Plínio, muito grato. Só isso. Obrigado, Chico. Obrigado. E a palestra é fantástica, ficaria 3 anos ouvindo. Eu corri um pouquinho para dar o tempo, desculpa, mas eu queria mostrar bastante coisa. Eu falei, não, vou mostrar bastante coisa. Tá bom? Muito obrigada. E aí, gente? Alguém tem dúvidas? Olá, Plínio, ó, falando que você é fantástico. Não, se alguém tiver alguma pergunta, é que eu passei muito rápido, né? Mas é verdade mesmo, se eu estou aberto a essas. Sendo muito honesto, já logo devo me aposentar, e agora eu quero contribuir ainda mais para a sociedade, essas coisas assim. Então, se alguém precisar, coisa de educação, de mesmo conhecimento da base científica, essas coisas, é só nos procurar. Vocês estão com meu e-mail, telefone, tudo, vocês podem passar para qualquer um, sem problema nenhum. Eu já encaminhei aqui o e-mail, né? Coloquei aqui no chat o e-mail do Gepura, tá? O gepura@gmail.com. Isso, e aí maravilha. O pessoal pode entrar com solicitações lá direto com o pessoal, ver a agenda, enfim. Então, Legal. gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a presença do Plínio mais uma vez, muito obrigada, da Priscila pela apresentação, de todos vocês que estão aqui, né, que vieram para esse encontro, do Francisco, né, o nosso Chicão, e de todos os outros colaboradores do consórcio, estagiários que ajudaram aqui nesse encontro de hoje. Só lembrando que o próximo encontro, então, vai ser no dia 23 de maio, presencial, e vai ser lá na Mata de Santa Genebra, em Campinas, né, conhecendo nossa Biodiversidade 1. Então, todas as informações, tá, gente? As inscrições estão abertas, as inscrições com vagas para ônibus pelo consórcio são limitadas, então entrem o quanto antes lá, tá? No site do projeto, eu já passei aqui para vocês também no chat, é o agua.org.br/projeto-gota-d'água, tudo junto, tá? Mas já está aqui no chat para vocês, é só voltar um pouquinho, quem puder compartilhar de novo, eu agradeço. E caso tenham dúvidas, então, vocês podem encaminhar para a gente no ambiental@agua.org.br e no celular também de contato aqui do Gota d'Água, né, da Educação Ambiental, que o Lucas vai colocar aqui agora para a gente, ou a Vitória, tá bom? Então, muito obrigada, Francisco. Quer fazer mais uma fala final? Não, André, a fala é toda sua. Parabenizo a você, a todos, e gratidão à Priscila e ao Plínio. Então, muito obrigada, Pri. A Pri parece estar travada para mim. Mas é isso, gente. Então, a gente agradece mais uma vez e a gente se vê no próximo encontro. Muito obrigada, um abraço a todos e bom final de semana, hein? Tchau, tchau.